Nós somos Rafaela e Gustavo. A gente vai apresentar para vocês o Astrobox, que é uma ferramenta que a gente construiu na Hotmart para visualização de dados. Bom, eu sou Product Manager da diretoria de Data Analytics. E eu sou back-end do time do Astrobox. Nós somos os dois da mesma diretoria, então a gente trabalha junto. O que a gente vai passar com vocês hoje é uma visão geral do que é o Astrobox, essa ferramenta que a gente veio apresentar. O que a gente consegue fazer com o Astrobox e a arquitetura que tem por trás, construída no Astrobox. Então, dando um overview geral para vocês sobre a ferramenta, o Astrobox é uma ferramenta que nasceu com o objetivo de democratizar e centralizar os dados da Hotmart. Então, é uma ferramenta interna, porque ela disponibiliza os dados da empresa e somente os colaboradores da Hotmart podem acessar o Astrobox. Essa é a carinha da home, né, da tela inicial dele. E por que a gente construiu o Astrobox? Né? Um dos grandes motivadores foi para que a gente não precisasse ter licenças de ferramentas de BI para todas as pessoas que quisessem fazer uma análise de dados. Além disso, como a gente está colocando dados internos nessa ferramenta, a gente acredita que a gente consegue construir um ambiente mais seguro se ele for feito internamente do que se a gente contratar uma ferramenta de fora. Então, o Astrobox ele é essa aplicação web, ele tem essa página inicial que eu mostrei para vocês, e ele consegue se conectar com diferentes fontes de dados. Então, a partir do momento que ele se conecta com essas fontes de dados, ele consegue criar queries, e a partir dessas queries a gente cria dashboards com gráficos, relatórios, enfim, e outras possibilidades. Depois que essas informações estão criadas, né, depois que esses dashboards são criados, essas queries são criadas, elas podem ser compartilhadas com outros colaboradores. Então, a gente tem, por exemplo, times que fazem a criação desses recursos e compartilham com pessoas que não são tão técnicas e não conseguem fazer uma query, entender um SQL e construir. E a gente tem pessoas que já têm acesso ao banco e conseguem, dali mesmo, fazer a extração do dado que elas precisam. Além disso, a gente integrou também o Astrobox com a plataforma de criadores. Então, se a pessoa é um criador de conteúdo, ela tem acesso a diversos relatórios na plataforma de gestão. E esses relatórios, ou uma parte deles, é criada a partir de uma integração com o Astrobox. Então, a gente já tem essa ferramenta, a gente faz a integração com a plataforma dos criadores e lá eles conseguem visualizar esses gráficos e relatórios. Então, é tudo criado no Astrobox e a gente somente importa para lá. Então, aí, de uma maneira geral, né, o que o Astrobox faz? Ele se conecta com esses diferentes tipos de data source, e aí são várias possibilidades. Ele possibilita que o usuário descubra novas informações, então, se ele não sabe conectar um data source, ou se ele não sabe fazer a extração via query, ele consegue buscar, a partir de palavras-chave, a partir de filtros específicos, alguma informação que a gente já tem que está disponibilizada para ele ali na ferramenta. Ele também consegue criar recursos que geram insights para apoiar a estratégia. Então, a partir da extração que ele faz de um determinado banco, ele consegue criar um relatório, ele consegue criar um dashboard de acompanhamento, ele consegue fazer toda uma análise de dados dentro do próprio Astrobox. E ele consegue compartilhar o conhecimento que ele tem com outros usuários. Então, se eu crio um dashboard, eu consigo compartilhar esse dashboard com o Gustavo, e ele consegue compartilhar com uma outra pessoa, fazendo que o conhecimento seja compartilhado entre todos dentro da empresa. E aí eu trouxe algumas telas para mostrar para vocês. Essa ferramenta foi construída internamente, então todas essas telas foram desenvolvidas pelo nosso time e a manutenção é feita pelo nosso time também. Então, aqui é uma tela de criação de conexão de data source, então dá para ver que a gente consegue selecionar qual é o tipo, qual é a senha de acesso, qual é o nome desse data source. Você consegue também criar o compartilhamento ali dentro. Essa é uma tela de criação e execução de query, então a gente usa o SQL. A partir do momento que o banco está conectado, o usuário faz um SQL para extrair esse dado e, a partir disso, construir um dashboard. Essa aqui é uma tela de um dashboard feito, então a gente tem diversos tipos de gráfico, gráfico de linha, gráfico de barras, gráfico de dispersão. A gente tem tabela dinâmica. Então, são várias possibilidades de dashboard que o usuário consegue construir. Uma vez criados esses recursos, ele consegue colocar dentro de pastas. Então, ele tem uma organização do tipo Drive.
Ele consegue ter uma pasta para um assunto, outra pasta para outro assunto, uma pasta privada, uma pasta que pode ser compartilhada. E essa pasta faz a organização desse recurso. Aqui é uma tela de compartilhamento e gestão de permissão de acesso. Então, a gente tem vários tipos de permissões. O usuário pode somente editar, ele pode somente ler, ele pode editar, ler e compartilhar. Então, a gente tem mais de um tipo de permissão, e essa aqui é um exemplo. A gente pesquisa o usuário pelo e-mail corporativo dele, atribui o tipo de permissão e compartilha, é muito rápido e fácil. E aqui é uma tela de grupos. Também é possível criar um grupo que é um conjunto de usuários que precisa ter acesso à mesma informação. Então, ao invés de a gente fazer um compartilhamento 1 a 1, a gente faz um compartilhamento de grupo e todo mundo tem acesso à mesma coisa. E aí o Gus vai falar um pouquinho para vocês sobre arquitetura. Um dos grandes desafios que a gente tem no Astrobox é justamente o processamento de dados. Então, na Hotmart, a gente tem vários tipos de data sources. Pode ser uma planilha, pode ser um banco SQL, um NoSQL. E a gente geralmente está tratando de muitos dados, ou se não um dado pequeno que precisa de um tempo de resposta muito baixo. Então, o Astrobox ele tem uma arquitetura que é distribuída e de alta disponibilidade, e isso permite que a aplicação escale conforme a demanda. E diminui ali os impactos quando a gente tem algum problema no banco de dados ou algum erro que aconteceu na aplicação. Então, resumindo ali, a gente tem um cluster de vários computadores e a gente distribui a aplicação em várias pequenas unidades. Isso é uma escalabilidade horizontal. Existem dois tipos de escalabilidade, né, horizontal e vertical. Na horizontal, a gente cria várias instâncias da mesma aplicação e distribui a carga entre essas instâncias. E na vertical seria só o aumento de potência de máquina de uma máquina só. Então, o Astrobox é totalmente horizontal. Se a gente tiver um acesso, a gente pode ter uma instância. Se a gente tiver 1 milhão de acessos, a gente pode ter 100 instâncias. E a gente também usa muito do conceito de streaming para entregar esses altos volumes de dados com mais eficácia. Então, como é que funciona esse streaming? Ele é feito de ponta a ponta, desde da fonte de dados até o cliente final, que aí, no caso, pode ser uma dashboard do Astrobox ou até uma query de alguém que quer gerar um relatório. E esse streaming permite que a gente aumente muito a capacidade de execução. Então, como é que funciona geralmente numa aplicação comum? A gente faz uma consulta no banco de dados, a gente executa uma query, né? A gente guarda esse resultado em memória e a gente processa esse dado conforme a necessidade. Quando a gente está falando de alguns itens, né, algumas linhas, um dado pequeno, isso é até bem tranquilo. Mas no Astrobox, às vezes a gente chega a processar queries de milhões de resultados. E aí a gente não pode derrubar a aplicação só porque alguém quis pegar um dado um pouco maior ou porque alguém quis fazer um relatório muito maior. Então, a gente segue esse conceito de streaming. Então, o Astrobox, quando alguém executa alguma query, alguém abre algum dashboard, o Astrobox ele envia uma solicitação para o banco de dados, igual normalmente, e a partir da primeira linha, do primeiro item, do primeiro dado que o banco de dados retorna, a gente já começa a processar isso e já começa a enviar de volta para o cliente. Então, o espaço de memória necessário para processar uma query gigantesca é muito pequeno no Astrobox. A gente faz isso para a maioria dos data sources, né? Claro que tem alguns que isso ainda não é possível, mas a gente tenta usar o máximo desse streaming para aumentar a capacidade do Astrobox usando o mínimo de recursos possível. Algumas métricas que a gente tem hoje são 3,6 milhões de transações por dia, 55 mil usuários distintos, e aí isso inclui colaboradores internos da empresa e produtores da Hotmart. São 3,35 milhões de queries executadas num dia e mais de 166 milhões de linhas processadas. Então, é aquilo lá. Às vezes, essa é a média. Às vezes a gente pode ter queries que sozinhas executam 50 milhões de linhas. A nossa arquitetura está na AWS. A gente usa o Kubernetes para fazer a orquestração dessas aplicações. Então, é ele que
cria novas instâncias, é ele que gere quantas devem estar disponíveis, se alguma cair, é ele que sobe uma nova. Ele também facilita a implantação de atualizações, então sempre que a gente precisa fazer uma atualização na aplicação, tem um processo que roda no CI, que testa a aplicação, a implantação é toda automatizada. Ele também fica ouvindo, né, as métricas da aplicação, então se ele vê que uma aplicação está com consumo muito alto de memória, que o fluxo de usuários aumentou, ele vai criar novas instâncias. A gente coloca a aplicação em containers, e para isso a gente usa o Docker. Container é uma forma de empacotar a aplicação, de forma que é muito mais fácil de implantar ela em quase que qualquer sistema. A gente garante que todas as dependências estão certinhas, que o sistema operacional está funcionando tudo certinho. E até com o Docker a gente consegue até a nossa infraestrutura juntar várias aplicações na mesma máquina. A gente usa, como frameworks de aplicação mesmo, a gente usa o Spring Web Flux. Não sei quantas pessoas têm de Java aqui, mas o Spring é uma framework bem conhecida do Java para web. Ele tem uma versão dele que chama Web Flux, que segue um conceito de programação reativa. Então, para fazer streaming em uma aplicação comum é um pouco complicado, você precisa tratar de chunks, é um pouco mais difícil do que só pegar o dado e depois jogar ele para o cliente. Então, o Spring Web Flux ele facilita isso com a programação reativa. Ele funciona com base no Project Reactor, e ele que traz toda a sintaxe, todas as APIs que a gente precisa para criar strings de dados. De banco de dados a gente usa o MongoDB, é lá que está todas as informações de queries e usuários. A gente também tem um banco de dados não relacional de grafo, que é o Tinkerpop. Esse banco de dados ele é usado hoje para validação de permissões, autorização, se um usuário pode acessar X dado, e aí essa autorização ela segue alguns conceitos de hierarquia. Então, um dado pode estar numa pasta específica e aquela pasta pode ser acessada por todos os usuários de tal time. Então, ele faz toda essa conexão de grafos para a gente ter isso num tempo de resposta muito baixo e conseguir entregar isso para o usuário numa usabilidade decente. E a gente usa o Redis, que é um banco de dados em memória. Ele tem um tempo de resposta muito baixo, justamente porque ele guarda tudo em memória. E a gente usa ele para cache tanto de itens normais da plataforma, recursos, o próprio SQL da query, como também para resultados de queries. Então, a gente tem algumas queries, por exemplo, que precisam retornar em alguns milissegundos no máximo. E essas queries não podem depender do banco de dados para refazer toda a análise que elas fizeram de início. Então, a gente guarda o resultado dela por um X tempo que o usuário define, e a gente usa o Redis para retornar isso em milissegundos. É isso. Obrigado. Pessoal, vamos abrir perguntas. Boa tarde, tudo bem? Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uma na parte mais, acho que, da parte do serviço em si, como que ele entrega para o cliente ou para os produtores de conteúdo, e outra na parte da arquitetura mesmo. Na parte de produto, vocês têm produtores que eles têm acesso a esses relatórios que são gerados dentro do Astrobox e vocês conseguem dar permissão para eles terem acesso a esses relatórios, certo? Vocês oferecem como se fosse um book de relatórios e no negócio de vocês, o produtor ele pode pedir um relatório específico, já que ele não tem acesso aberto à plataforma, aos dados, para ele poder criar o relatório que ele necessita, digamos assim. Então, como é que vocês disponibilizam isso para o cliente? Aí pode responder, eu faço a segunda depois. Hoje é mais um book de relatórios, então são relatórios pré-definidos pelo time de dados.
Assim que o produtor acessa a plataforma e ele acessa a parte de analytics, ele consegue ver todos os relatórios disponíveis. E quando ele clica num relatório, ele abre uma dashboard que está lá no Astrobox. Então, o produtor ele não tem acesso ao Astrobox, ele não consegue ver o dado que a gente tem lá, ele só consegue ver mesmo o que foi montado para ele. E esse dado é filtrado conforme no identificador do usuário dele. Agora, para relatórios mais customizados, a gente já tem algumas coisas em andamento para poder permitir que o produtor faça as próprias queries, que ele consiga tirar os próprios resultados dele. E aí a gente tem um ponto muito delicado aí, que é o que realmente ele pode acessar. Então, se eu tenho acesso a fazer queries em um banco de dados, teoricamente eu posso pegar qualquer coisa. Então, hoje a gente já tem ideias de distribuir os bancos de dados, criar views específicas para cada produtor, para que ele possa fazer a query dele sem ter acesso a nenhum outro dado de outro produtor. E a segunda pergunta é em relação a você falou do streaming. Especificamente, você explicou ele dizendo, a partir da primeira linha em que é recebido, já começa a fazer o processamento para montar o relatório, já para ele entregar para o cliente. No caso, a maior parte de relatórios, pelo menos que eu vejo hoje, eles são montados, por exemplo, se eu for fazer um count, digamos assim, eu preciso ter o dado completo, eu não consigo trabalhar com uma linha só. Como é que funciona isso? Eu não sei se eu consegui compreender perfeitamente, porque eu não consigo ter uma visualização com cálculos completos sem ter o dado completamente montado lá. Isso depende muito da implementação do cliente. Então, quando o Astrobox envia esse dado de volta para o cliente, ele dá a responsabilidade para o próprio cliente fazer o que ele quiser com aquele dado. Então, o front-end do Astrobox ele tem tratativas diferentes para cada tipo de gráfico. Então, se você quer montar um gráfico de série, um gráfico de série temporal, por exemplo, você não pode simplesmente ir pegando os dados e montando aquele gráfico. Ou se você quer fazer um count, por exemplo, você também não pode pegar a primeira linha e já assumir que aquilo faz parte do resultado final. Então, por exemplo, para gráficos de tabela, a gente pode sim carregar as linhas em tempo real. Isso até é bom para a usabilidade do usuário, porque ele consegue já ver linha por linha sendo carregada e o resultado final, quantas linhas já foram carregadas. Agora, para os outros tipos de gráfico, ele guarda na memória, espera o resultado completo para depois mostrar o dado para o usuário. E aí isso é muito bom, porque isso distribui a carga da aplicação. O Astrobox ele não precisa mais ficar com aquele todo dado completo, porque ele não é responsável pelo cálculo final. Então, ele joga essa responsabilidade para o cliente ali, no caso, um front-end teria a máquina dele, né, o navegador aberto, o navegador que vai ficar com aquele dado carregado em memória, e como a gente tem isso distribuído entre vários usuários, não é muito um problema. Obrigado.